Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus, que é o maná da esperança. Tenho um prazer enorme de todos os dias estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, e isso tem edificado a minha vida, e tenho certeza, queridos amigos, que a Palavra de Deus também vai edificar a sua vida. Convido a todos vocês a pegarem a Bíblia de vocês para juntos estudarmos o Salmo 72. Antes de nós lermos o Salmo 72, convido vocês para uma breve oração. Querido bom Deus, Pai eterno, muito obrigado pela noite de repouso, pelo despertar de um novo dia, que o Senhor hoje possa nos dar o maná diretamente do céu, para alimentar a nossa vida espiritual e também para termos uma vida consciente, esperando o Teu reino quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Querido Deus, abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 72, ele é atribuído ao Salmo de Salomão, queridos. Ao Salmo de Salomão. E aqui eu dei um título aqui, o Rei Perfeito. Será que realmente Salomão foi um rei perfeito? Como que foi aqui a história de Salomão? Bom, aqui eu separei aqui esse salmo em 4 blocos, do verso 1 até o verso 7. O rei justo, do verso 8 até o verso 11, um domínio universal. Do verso 12 até o verso 14 aqui, queridos, um reino compassivo. Do verso 15 até o verso 17, uma nação próspera. E aqui, então, dos versos 18 ao 19, tem a conclusão, que é a bênção final, que é o louvor final, e aqui termina o Salmo 72. Eu convido você, desde já, a permanecer aí até o final, porque Deus tem aqui um maná da esperança, uma palavra de esperança, um pão da vida de esperança para cada um de nós neste dia, queridos. Porque hoje, mais uma vez, como nos outros dias, Deus falará ao seu coração, porque Ele já falou ao meu coração, tá bom? Então vamos ao estudo da palavra de Deus, que é o Salmo 72. Como eu disse para vocês, do verso 1 até o verso 7, um rei justo. Então olha que interessante, verso 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Bem, queridos amigos, nós sabemos que quando Salomão subiu ao trono, o reino de Israel já era um reino já tinha tomado alguns domínios, já havia paz, porque Davi guerreou todas as guerras santas de Deus, e foi conquistando, tomando posse, conquistando e tomando posse das terras. E Salomão, quando ele sobe ao trono, o reino de Israel já estava unificado, já existia uma paz ali no reino de Israel, e Salomão então pede para Deus, fala assim, Senhor Deus, vou aqui reinar sobre o teu povo. Observe, o rei, ele reina sobre o povo de Deus. Então ele é um tipo de pastor aqui, queridos. Então observe, ele pede a Deus o que ele pede a Deus? Senhor, me dê sabedoria para governar o teu povo. Isso está bem implícito lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 6 até o verso 15, mais ou menos ali, verso 13 mais ou menos. Eu não vou ler isso para vocês, mas peço que vocês depois peguem a Bíblia de vocês e leiam. Então olha que interessante, ele faz um pedido a Deus. Senhor, dá-me sabedoria para governar o teu povo. Se hoje você tivesse que fazer um pedido a Deus, qual seria o seu pedido a Deus? Seria para você? Seria para o teu próximo? Para quem ou para que você faria um pedido a Deus? Nós, como somos pecadores, egoístas, muitas das vezes nas nossas orações, a gente não cita o nome das pessoas primeiro. A gente cita a nossa família, cita a gente primeiro. Queridos, Davi criou um filho que olhou para os seus atos, e Salomão tem um coração bem brando, queridos, e ele pede uma bênção, para que Deus dê uma bênção, para que ele tenha sabedoria para governar. Queridos, Deus nos colocou como sacerdotes da nossa casa, Deus nos colocou como líderes da nossa família, e a primeira coisa que pedimos a Deus, Senhor, que eu possa governar a minha família com sabedoria, para colocar ela aos teus pés todos os dias. Queridos amigos, a bênção e a paz, aqui no Salmo 85, verso 10, a Bíblia diz que justiça, ela vem acompanhada de bênção e de paz, porque
A justiça e a paz se beijaram. Então quero continuar aqui o estudo da palavra de Deus com vocês. E agora aqui no versículo 8 até o verso 11, um domínio universal. Olha que interessante. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Salomão, conseguiu realmente governar tudo, porque Davi deu para ele todos os governos, todas as nações já conquistadas. E por isso, então, a rainha de Sabá, no verso 10, ela vem para saber da sabedoria de Salomão. E a Bíblia vai dizer, lá em Mateus capítulo 12, que ela se salvou, queridos, porque ela viu um espelho. Ao ver um espelho de um governo, ela então transmitiu isso aos seus súditos. Queridos, quando nós vemos bons exemplos, nós precisamos seguir. E o maior exemplo para nós, dentro da palavra de Deus, é quem? Cristo Jesus. E devemos seguir esse exemplo que é Cristo Jesus. Quando seguimos esse exemplo, nós aplicamos isso dentro da nossa casa. Agora, olha que interessante aqui. Do versículo 12 até o verso 14. Um reino compassivo. Queridos, o rei deveria ser um rei compassivo, um rei que tinha compaixão das viúvas, compaixão dos pobres, dos necessitados. Queridos, existe algum reino desse tipo na terra? Pode ser, mas olha só que interessante, Salomão, que pediu sabedoria a Deus, ele obteve sabedoria, mas foi por pouco tempo. A glória do reino de Salomão foi passageira, foi rápida. Foi muito rápida. Salomão teve compaixão. Nós vemos muito claro quando aquelas duas mulheres vão lá e levam levam um filho. E Salomão então julga ali com tanta justiça, com tanto amor, que ele percebe quem é que estava falando a verdade e qual das mães estava falando a mentira. Então olha que interessante, porque ele livra, verso 13, ele se compadece de quem? Dos fracos. Ele os redime. Então, agora você percebe que o rei, ele é um tipo de resgatador. O rei, ele é um tipo de resgatador que ajuda os necessitados. Quando ajudamos os necessitados, resgatamos a honra das pessoas. Agora, olha que interessante. Uma nação próspera. Verso 15 até o verso 17. Diz assim, viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá. Verso 17, que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Aqui é uma expressão, viva o rei, viva o rei, viva o rei, porque ele se compadece, ele julga com justiça. Queridos amigos, a parte final aqui desse salmo deixa bem claro uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês hoje. Bendito seja o Senhor, verso 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Olha que interessante. E é o único que faz maravilhas. Podemos, às vezes, achar que governos nos dão paz, que governos nos dão proteção. Mas, queridos, tudo isso aqui nessa terra, ela é passageira. Todas as coisas dessa terra são passageiras. Agora, uma coisa é certo. A Bíblia vai dizer lá em Isaías, capítulo 6, verso 3, que nasceria o Filho de Deus na terra, e ele sim estabeleceria um reino que seria para sempre. Abacuque, capítulo 2, verso 14, também fala a mesma coisa. Então, queridos, se existe um reino na terra que tem paz, pode crer que ela é passageira. Sabe por que é passageira? Porque todas as coisas nesse mundo vão passar, mas a glória de Deus, aquela que Ele vai nos dar quando Ele voltar nas nuvens dos céus, ela será eterna. Então não lute por coisas passageiras, lute por coisas que serão eternas. Por isso você, querido amigo e querida amiga, nós temos responsabilidade sobre a nossa família, de liderar ela como um pastor. O rei deveria ter o seu escudo ungido, porque o rei, ele era como se fosse um escudo. O rei era como se fosse um pastor para o seu povo. O rei era tudo isso. Nós hoje, como líderes da nossa casa, líderes também de igrejas, da onde você está, querido amigo, Deus te colocou como cabeça para que você dê exemplos. Então o povo que você lidera não pode perecer por falta de conhecimento. Apresente Jesus a ela. Apresente o Rei da Glória a elas, porque a ele toda a honra e toda a glória. O reino de Salomão foi passageiro. Foi pouco tempo
de glória, mas o reino pelo qual eu e você tem que lutar, ele é um reino eterno. Isso sim vale a pena. Então entregue hoje a tua família aos pés de Deus. Confie nele, queridos, porque a palavra que é o maná da esperança hoje, para mim e para você, queridos, entrega não só a sua vida ao Senhor, entrega a sua família, entrega aqueles que você lidera aos pés de Cristo, porque a Ele toda a honra e toda a glória, porque o seu reino, ele é eterno. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Amém.